Olá, Olá a todos! Já apareço. hoje eu vim. Oi, meninas, tudo bem? Olá, tudo bom? E acabou! Bem-vindos de volta! Se houvesse vídeo, não é? Já me veem? Bem-vindos! Deixa eu pôr aqui o Sérgio Sérgio. Olá, Sérgio, bem-vindo! Tudo bem? Alexandra, obrigado, um beijo, Turra, muito tudo bom. bem? Vou pôr aqui, como é que é? Pino. Está-me a aparecer em grande. Vamos então, Sérgio, vou apresentá-lo primeiro. Vai usar Tá bom? PowerPoint? Vai usar PowerPoint? Não, vou não. Ah, ok. Então vamos lá. Bem-vindos a todos, acho que toda a gente já entrou, já pus a musiquinha, está tudo lindo. O Luís não pode vir, mas está sempre no WhatsApp a saber como é que as coisas estão a correr. Hoje vamos retomar as nossas jornadas online, neste formato que eu estou a adorar. Espero que vocês também estejam, mas é muito mais descontraído. Ou seja, o ano passado foi tudo de seguida presencial online, das 10 da manhã às 2 da manhã. E eu jurei Nossa, para nunca mais. A Beth fazia a parte de manhã. Eu descansei um bocadinho porque ela fez um workshop presencial interativo com os mapas, mas eu jurei para nunca mais. Então este ano é tudo muito calmo, duas palestras por dia, que tudo bom, que bom. certo. E para o próximo fim de semana vamos estar todos juntos, mas eu depois falo, eu vou falar no final, só para falar do que é que vamos fazer. Que Então bom. agora vou apresentá-lo, vou ler aqui. O Sérgio Seixas é um astrólogo de mão cheia, espetacular, que eu conheci graças ao Valdemar Falcão, que eu sou fã, que me ajudou a sobreviver à pandemia. Muitas lives vi eu, feliz, os dois a falarem, eu adorava e adoro. Tenho saudades de vos ouvir os dois a conversarem e eu a ouvir tudo. Fiquei apaixonada pelos dois. E então eu estava com este sonho de trazer o Sérgio Seixas. É a primeira vez que a gente faz alguma coisa juntos. E então foi a razão deste convite foi assim. E é por isso que eu gosto tanto do Sérgio. E vocês também vão de certeza gostar. Então, lendo aqui o meu querido, né, a apresentação que vocês têm no Instagram, o Sérgio Seixas faz parte da Terra de Rodá, com a Ligia Franklin. Eles fazem um trabalho muito interessante. E agora, em relação ao São Sérgio, ele é astrólogo, co-criou o sistema de Arcor-astrologia, ele já vai explicar. Ele trabalha com a MTC, com a medicina tradicional chinesa, e é artista também, que eu acho o máximo, formado em composição pela UFRJ, que eu imagino que seja a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É? É músico, não é? Isso, Isto é isso, músico, não é? isso, Ah, então, isso. sim, porque não só toca, como há pouco tempo se estreou e eu vi o concerto dele com as músicas todas. Meu Deus, como é que decorou com as letras todas? Criou as letras e tocou e cantou há pouco tempo. Isso. Podem ver no YouTube. É co-criador desta aplicação, que eu por acaso acho o máximo,
mas não tive tempo de ver, mas quero muito saber, que é a aplicação de relacionamentos conscientes através de sinastria. Isto vai dar imenso jeito para toda a gente aqui que precisar aqui das jornadas. Portanto, apontem, aplicação 639 app. Depois o Sérgio pode falar um bocadinho sobre isso. Isso eu acho o máximo. Fundou também o Grupo de Desenvolvimento Psicoespiritual, a Terra de Rodá, e é estudioso de uma outra história da humanidade. Ele hoje vai-nos falar de arqueoastrologia, uma cartografia do Dharma. Eu já sei um bocadinho o que é, mas há muita gente aqui que não sabe, por isso Sérgio tem 1 hora para brilhar. Obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui nas Jornadas Astrológicas do Outono. É. Alexandra, quero primeiramente agradecer muitíssimo a você e ao Chá na Lua. E também você lembrou bem ao Valdemar Falcão, o Mazinho, querido Mazinho, sem o qual eu não estaria aqui. Muito, muito, muito obrigado. E obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Posso, então? Eu vou fazer uma reprodução muito sintética. Aliás, eu tenho muito material e eu vou usar o meu poder de síntese para caber em 1 hora. Tá? E, de repente, se eu conseguir em menos é melhor, porque aí a gente tem possibilidade de perguntas e tudo mais. Eu vou repetir um pouquinho a apresentação que a Alexandra fez, mas também vou fazer de uma forma sintética, né? Eu me formei em música, né, pelo FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu início de vida foi literatura, dramaturgia. A astrologia surgiu na minha vida em 1981, pela batuta da Cláudia Lisboa. Logo em seguida, eu comecei também a medicina tradicional chinesa, com acupuntura, com fitoterapia, com alimentação e com shiatsu. Mais na frente, me interessei por uma outra história da humanidade, que essa é a razão pela qual surge a arqueoastrologia. Sou um cofundador também da Terra de Rodá, que é um grupo de autodesenvolvimento aqui do Rio de Janeiro, Brasil, um trabalho belíssimo, já que tem muitos anos. Recentemente fundamos também, sou cofundador do 639, o aplicativo de relacionamentos conscientes através da sinastria. As pessoas se conhecem através da sinastria astrológica. Em 81, eu fui aluno da Cláudia Lisboa, ali começou a minha jornada astrológica e eu tive o privilégio da Cláudia trazer para mim a astrologia humanista. Jung, Danny Rudger, Stefan Arroyo, Liz Green, Howard Sass-Portas. E isso foi culminando na criação da arqueoastrologia, eu e a minha mulher, Lígia Franklin. Nós dois posso dizer que nós criamos, mas nós também estamos criando, usando o verbo no gerúndio, porque esse é um processo bem devagar e cauteloso. O tema de hoje é justamente sobre a arqueoastrologia, uma cartografia do Dharma. A pesquisa, essas pesquisas que eu venho fazendo, elas se devem, evidentemente, a livros, à internet, à intuição, e o que eu chamo também da dedução inteligente. Tá? Intuição é muito importante, o que eu chamo de dedução inteligente também. Eu não sou canalizador, porque tem áreas muito arriscadas da arqueoastrologia que a gente não vai encontrar em nenhuma fonte bibliográfica. Então, a gente tem que acabar acessando outros registros, né? Então, posto isso, vamos lá. Eu acho que essa palavra Dharma ela está sendo muito usada já de um bom tempo, mas eu queria lembrar que talvez um conceito sintético que a gente pudesse usar para Dharma é lei, com L maiúsculo, ou caminho, com C maiúsculo. Eu gosto de uma definição que o Dharma é o caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas, ou o caminho através do qual eu me torno, de fato, quem eu sou. É um caminho essencial. E aí começa, né? De onde surge a ideia da arqueoastrologia? Ela surge de uma indignação minha e da Lígia, né? Nós temos todo o conhecimento necessário para despertarmos. Nós, hoje e ontem e amanhã, nós tivemos e teremos todo o conhecimento necessário para despertarmos, para nos iluminar, para nos autorrealizarmos, para sermos felizes para sempre, apesar do mundo. Forte, né? É uma felicidade agridoce,
temos todo o conhecimento que precisamos desde milênios. E quando eu digo felicidade para sempre, isso está significando a gente não pode depender da nossa felicidade de terceiros. Ainda que o céu esteja azul ou o céu esteja cinzento, conquistas nossas internas são para sempre, né? E essa é a intenção da arqueoastrologia. Aí fica uma pergunta: quem foi que embaralhou as informações? Já que a gente tem todo o conhecimento necessário, por que nós estamos meio perdidos, meio confusos? Quem embaralhou as informações? Por que essa pedagogia do caos? Por que essa pedagogia da cisão? Uma educação erosiva ao ser. Será este o nosso mal? Gente, é importante, anotem aí que vai cair na prova. Uma pedagogia do caos, uma pedagogia da cisão, uma educação erosiva ao ser. E aí eu pergunto, mas então o que é arqueoastrologia? E eu trago dois tópicos sobre isso. O primeiro, a arqueoastrologia é um olhar, um olhar específico, um olhar singular, um olhar arqueoastrológico de profundidade do olhar, quer dizer, estratos da psique humana mapeados pela astrologia. Estratos da psique humana mapeados pela astrologia. Bom lembrar que eu não sou psicólogo, mas desde os meus 17, 16 anos que eu mergulho no universo junguiano. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive ali na Casa das Palmeiras, com a dona Nise da Silveira. Eu não fiz parte da Casa da Silveira, da Casa das Palmeiras, mas eu assiduamente frequentava os grupos da Nise, estudava e lia, sem saber muito bem para onde isso ia dar, nem sonhava em ser astrólogo. Eu devia ter 17 anos de idade, 16 anos de idade. Tudo vai na direção, todo esse olhar arqueoastrológico, ele vai na direção da diferenciação e pertencimento. O que na Terra de Rudá a gente chama de estado díper, estado de diferenciação e pertencimento. Ou seja, para onde quer que a gente olhe para essa astrologia, a gente busca a nossa singularidade, a nossa diferenciação e, mais na frente, essa experiência de pertencimento. Essa arqueoastrologia é uma escavação de essências soterradas, de essências culturalizadas na cisão ego-alma. Vivemos o bom combate contra a pedagogia da cisão. Então, essa arqueoastrologia é uma escavação de essências soterradas, de essências culturalizadas na cisão ego-alma. Vivemos, então, o bom combate contra a pedagogia da cisão. E, agora sim, de um ponto de vista mais técnico, o segundo olhar são as 5 etapas desse processo. É um processo que tem 5 abordagens astrológicas, uma por mês. E o objetivo disso é colocar um GPS na mão da pessoa, colocar uma bússola na mão das pessoas, né? Deixa eu ver, não, tudo bem. Então, essas 5 etapas. A primeira etapa é o estudo da astrologia natal, da carta natal, do mapa astrológico, que procura responder a pergunta: quem sou eu? Aí, no mês seguinte, quem quer fazer a série de 5 etapas da arqueoastrologia, no mês seguinte tem a astrologia kármica, que é da onde eu estou vindo, de que lugar eu estou vindo, por que eu nasci sob esse céu, que temas são esses encarnacionais. No mês seguinte, a terceira etapa, e é a astrologia mais solicitada, mais pedida, e ela é feita muito avulso também, sem fazer parte, muitas vezes, do sistema, que é a astrologia dármica. E procura responder a pergunta: para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci nessa família, nesse sexo, nessa cidade, nesse momento? Né? Qual é a minha missão aqui na Terra? Qual é o meu propósito encarnacional? A quarta etapa, no outro mês, no quarto mês, é uma astrologia de risco, né? Que é a exoastrologia, que se procura tentar, né, rastrear as raças estelares que fazem parte do nosso DNA, partindo do pressuposto tranquilo e sereno
de que nós não somos daqui, nós estamos aqui, e dentro da gente, aquilo que muitos cientistas chamam de 96% de DNA lixo, a gente na arqueoastrologia sabe que ali tem muitas informações de exosseres, né? Então, essa é uma etapa mais arriscada, que depende de muita pesquisa, mas também de muita intuição, muita sensibilidade, porque a gente vai anterior às vidas passadas, anterior às vidas passadas e muitas vezes anterior à encarnação no planeta Terra. Alguém me pergunta, mas isso através do mapa natal? Isso, através da carta natal, através da carta natal. Sempre tudo com a carta natal aberta. Posso usar a intuição, posso usar o que for, mas sempre com a carta natal aberta. E a quinta etapa, que nós chamamos de um instante criador, no quinto mês, que momento é esse que estou passando? Na verdade, um instante criador é um nome bonito para trânsitos, progressões secundárias, direção simbólica, revolução solar, é para situar a pessoa naquele momento. É importante citar algumas teorias da conspiração da ciência oficial. Agora vocês vão começar a perceber o DNA dessa arqueoastrologia, de onde é que ela surge. Eu vou me conter para eu poder ser bem sintético, porque esse é um assunto apaixonante, que eu e Lígia vemos pesquisando há muitos anos, mas eu serei muito sintético. E olha essa primeira frase provocativa. É importante citar algumas teorias da conspiração da ciência oficial. Nesse momento, eu não estou dizendo que a teoria da conspiração vem de algum esotérico, de algum doido, e sim da ciência oficial, a respeito dos sítios arqueológicos. Teorias essas que desviam o nosso olhar de nossa realidade ontológica. Teorias essas que desviam o nosso olhar de nossa realidade ontológica. Infelizmente, eu não vou poder me debruçar muito tempo aqui, mas vou trazer algumas informações. O sítio arqueológico de Göbekli Tepe, sempre lembrando que a psique humana tem estratos e mais estratos, camadas e mais camadas, né? E que a gente ressoa, a gente reverbera com tudo que acontece nesse planeta e nesse sistema solar onde a gente nasce, né? Dialogando animicamente com esses corpos. Esses corpos celestes, a gente vai ver, por exemplo, os planetas, a gente vai ver mais na frente, que não são só planetas, mas é que eles também são pulsões psíquicas. Eles moram também dentro da estrutura psíquica da pessoa, assim como para Freud tem um ego, superego e o id, para a arqueoastrologia nós temos os planetas como pulsões psíquicas. Por isso a importância de citar certos sítios arqueológicos que parecem que estão na Turquia, parece que estão no México, parece que estão no Peru, mas estão todos dentro da gente, buscando uma iluminação para a gente se assumir quem de fato somos. Então, por exemplo, passando com alguma ligeireza, Göbekli Tepe, um templo na Turquia, feito há 11 mil anos antes de Cristo, portanto, antes do Neolítico, e a ciência dizendo que ali foram pessoas aborígenes que fizeram com suas machadinhas aqueles templos enormemente gigantescos, né, dialogando com solstícios e equinócios, muito antes ainda da era neolítica, que se deu há 10 mil anos antes de Cristo. O Japão, por exemplo, 9 mil anos antes de Cristo, Yonaguni, embaixo do mar, a gente tem construções que foram feitas pela inteligência, por uma racionalidade, e a teoria da conspiração da ciência oficial diz que aquilo tudo é a obra da natureza, né? Por exemplo, em torno de 9 mil anos antes de Cristo, na era de Leão, perdão, a Esfinge, né? Falando da Esfinge, que teria sido construída na era de Leão, em torno de 10.740 a.C., né? E ali um lugar de informações muito preciosas sobre as nossas origens. Isso tudo trancado, fechado, calado, sem a gente poder ter acesso. O mesmo se dá às pirâmides de Gizé, Queops, Khafre e Miquerinos, alinhadas com as 3 estrelas de Órion, Mintaka, Aunilan e Aunitak, que provavelmente falam da origem dos sirianos e a origem dos egípcios.
né? Isso tudo são pesquisas de gente séria de muito tempo. Nós temos Palenque, no México, Chichén Itzá, La Venta, né? Somos uma espécie humana uivando para os céus. Em La Venta, a gente encontra alguns cabeções negroides, olhando para o alto, né? E aí eu coloco, somos uma espécie humana uivando para os céus. E nós, astrólogos, né? Parece que isso é um bom resumo disso. Que respostas queremos? De onde viemos de fato? Quem somos de fato? Aí eu cito Tiahuanaco, na Bolívia, Pumapunco, também na Bolívia, e suas enormes pedras unidas, onde não passa uma agulha. E por falar em pedra, podemos falar de Baalbek, no Líbano, que é a maior pedra, né? A maior pedra que existe, 20 metros de comprimento, com 5 metros de altura e 1.000 a 1.200 toneladas. Isso foi trabalhado, essa pedra foi trabalhada. Essa pedra foi manipulada, foi mudada de lugar. E onde é que isso está dentro da gente, dentro da psique humana, vamos dizer assim? E aí, avançando só um pouco mais, em Peru, Nazcas, aqueles desenhos maravilhosos que a gente só pode ver de cima, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu, no Peru, e no Brasil também a presença fenícia, muito antes de Cabral, inscritas nas pedras da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, Parque Nacional de Catimbau, a Pedra Pintada, e até aqui no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea. Por que eu estou falando isso tudo? Para a arqueoastrologia, todos esses sítios arqueológicos são metáforas de instâncias milenares que repousam dentro da nossa estrutura psíquica. Então, quando a gente faz uma mera escolha de um parceiro, de uma profissão, né, ou uma escolha inconsciente de nascer de uma determinada cultura, né, toda essa biblioteca energética está dentro da gente. Existem cidades e civilizações enterradas a centenas de metros abaixo dos nossos pés, como também no fundo do mar. Então cabe a pergunta: quem somos de fato? A astrologia, ela é uma ciência pré-iluminista. É uma ciência anterior a John Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Adam Smith. A astrologia é uma ciência pré-racionalista, é anterior a Descartes, a Leibniz, a Kant, a Spinoza. A astrologia é uma ciência anterior ao positivismo de Augusto Comte. A astrologia é uma ciência da psique. A astrologia é uma ciência da psique. Quando, por exemplo, Urano se encontra na casa 8 da carta natal, ou Plutão na 12, ou simplesmente a Vênus na casa 5, não conseguimos criar uma ciência racionalista. Existe 1 milhão de possibilidades para um planeta num signo, numa casa, fazendo tal e tal aspecto. Tudo isso dependendo do nível evolutivo da pessoa, da capacidade de seu metabolismo psíquico. A astrologia, ela desconstrói a lógica de conhecimentos que se baseiam em evidências redundantes. Imagina, alguém que tem um Marte na primeira, 100 pessoas que têm um Marte na primeira, todos vão ser boxeadores, todos vão ser bombeiros, todos vão ser jogadores de futebol. Não. Então não dá para a ciência racionalista dar conta da astrologia. Toda vez que a ciência racionalista, pós-iluminista, se aproxima da astrologia, ela quebra, ela não dá conta. A astrologia tem um escopo muito mais amplo e lida com arquétipos. Para a astrologia, as evidências têm uma paleta de possibilidades muito ampla. Evidências inaferíveis pela razão prática e evidências inaferíveis pela razão prática. Sim, existem evidências arquetípicas, mas não redundâncias matematicamente previsíveis. Né? Quando a maçã cai da árvore 1.000 vezes, 2.000 vezes, 3.000 vezes, a gente pode, de repente, fazer a lei da gravidade. Mas, quando Mercúrio está na 8, não dá para dizer que 1.000 pessoas ou 2.000 pessoas com Mercúrio na 8 terão o mesmo comportamento. Então, essa é a beleza do mistério da astrologia. Como disse acima, depende do nível evolutivo de cada pessoa, ou por outra, depende do aparelho digestório, psico-espiritual de cada um para metabolizar os eventos da vida.
Alguns livros matriciais estruturantes. Eu queria citar alguns livros quando eu digo que a gente não tem o direito de estar perdido. A gente não tem direito de estar perdido. Alguns livros matriciais estruturantes. Primeiramente, as escritas cuneiformes das tabuinhas sumérias. Ali, parece que ali é uma base de onde tudo vai, inclusive as Bíblias. As escritas cuneiformes das tabuinhas sumérias. Os Vedas, o Mahabharata, com a presença do Bhagavad Gita, sendo um capítulo ali, o Ramayana, o livro de Dzyan, o Tripitaka do budismo, o livro tibetano dos mortos, o livro egípcio dos mortos, os 5 livros da Torá, o Alcorão, o Popol Vuh, dos maias, enfim. Temos todas as referências necessárias à iluminação. Afinal, o que queremos, o que desejamos está alinhado com a nossa alma, com o nosso propósito encarnacional? Alguns autores fizeram parte dessa trajetória minha e da Lígia. Graham Hancock, Robert Bauval, Robert Schoch, John Anthony West, Zacarias Sitchin. E cito 2 livros dele, do Zacarias Sitchin, muito importantes, O 12º Planeta e Gênesis Revisitada. Além de Alan Parks, e uma base fundamental, que é o Carl Gustav Jung. Né? Bem, queria lembrar também que é possível que essa arqueoastrologia ela venha a partir de um céu arqueoastrológico que está na nossa cabeça já há algum tempo. Né? E aí, por que a emergência dessa arqueoastrologia? Eu queria citar alguns eventos importantíssimos que fazem parte da nossa saga humana. Os 5 planetas mais afastados do Sol, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, vêm transitando nos últimos 4 arquétipos, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de 1970 a 2068, ou seja, um século, ou seja, 98 anos, dos últimos 5 planetas que transitaram e que ainda estão transitando, especialmente Netuno e Plutão, nos 4 últimos arquétipos, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, que são arquétipos que nos trazem a experiência do despertar, da iluminação, da imortalidade. 2012, um alinhamento do Sistema Solar com Alcione, com o centro da galáxia, o que a gente chama de uma chuva fotônica nos próximos 2000 anos. Ainda que a astronomia não assine embaixo, nós temos evidências na clínica e de alguns estudos, não no mainstream, que confirmam esse alinhamento. Uma coisa importantíssima foi a conjunção tríplice Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio, em janeiro de 2020. Essa foi a 6ª conjunção depois de 2000 anos. Isso dá uma mudança no mundo de uma forma, uma revolução. Eu não vou entrar nesse assunto agora. Por que eu estou falando tudo isso? Da onde surge essa arqueoastrologia que vai se afastando um pouco das características de personalidade das pessoas. Né? Porque Leão é exibido, porque Virgem é crítico, porque Touro é pegado, porque Aquário é diferente. A gente já está no momento da gente querer mais da astrologia. Né? Inclusive de alguns trânsitos, que às vezes, algumas progressões e trânsitos que podem se arvorar a querer decifrar o futuro dessa ou daquela maneira. Então, a arqueoastrologia traz uma outra dimensão mais profunda. Né? Lembrando que, evidentemente, que a mãe de tudo isso é a nossa boa e tradicional astrologia. Sem ela, nada disso estaria na pauta agora. Tá? Mas na medida também que a gente vai evoluindo, com uma clínica substancial, eu tenho uma clínica de 43 anos, ininterruptas. Então, são milhares e milhares de experiências com a psique humana. É um laboratório vivo, né? Marcado por paixão, por tesão, por amor. 43 anos, começados em agosto de 81. Então, na verdade, os pacientes, os clientes, eles foram os grandes livros ao falar de suas esposas, de seus maridos, de seus filhos, de seus trabalhos, de sua sexualidade, da relação com Deus, da busca de um caminho mais profundo. De repente, um belo dia, uma indignação, uma inquietação começa. Escuta, por quê que essas pessoas continuam batendo cabeça? Chamei essa pedagogia da cisão, né, difundida por aí, que vai ao contrário, vai ao lugar contrário da nossa busca da arqueoastrologia.
Mas ainda temos a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário no solstício de 2020, marcando um ciclo de 200 anos do elemento ar. Esse Júpiter-Saturno, a cada vez que faz uma conjunção do elemento ar, aí nos próximos 20 anos, com influência de Aquário, a entrada de Plutão em Aquário, 2023-24, que vai até 2044, e, por fim, Netuno e Saturno entrando 0 graus de Áries, ou seja, começando um novo ciclo. Mas ainda assim falta o Plutão percorrer o Aquário e percorrer o Peixe para terminar aqueles 98 anos, entre aspas, de uma enorme chance de iluminação da humanidade. Bem, o que está na pauta? A consciência, o despertar, a iluminação. Temos todas as digitais, temos todas as pegadas, todas as pistas que precisamos. Aí eu pergunto, qual a psicologia que dá conta? Qual a espiritualidade que dá conta? Qual é a ciência, a política, a economia? Qual a educação que dá conta? Qual a arqueologia? Qual a arqueologia? A gente vê, ao estudar, a gente vê o comprometimento a gente vê o comprometimento da arqueologia com aquilo que eu chamo de teoria da conspiração, dizendo essa arqueologia que fecha com um sistema que não pode informar certas coisas a respeito da nossa origem. Porque na medida em que a gente vai ao encontro da nossa origem, da nossa natureza, a gente vai ver a potência que somos. Qual a astrologia que dá conta desse novo homem, desse novo ser humano, desse novo humano que está surgindo? Qual a exoastrologia? Essas são perguntas fundamentais para esses tempos que estão batendo na nossa porta. Algumas possibilidades de agenda da psique coletiva. A hipertecnologia, a gente já sabe disso, não adianta a gente gastar tempo, né, com tecnologia à flor da pele, a revelação da presença de exoseres e intraseres, ou seja, de extraterrestres e seres intraterrenos, e também intraoceânicos, seres que estão aí desde sempre entre nós. Isso eu estou dizendo, eu estou afirmando que são revelações que terão que vir à tona por uma agenda da psique coletiva, ou seja, por todos esses trânsitos que vêm nos norteando a nossa psique coletiva. A revelação das nossas verdadeiras origens cósmicas, né? Uma exoastrologia, uma exopsicologia, uma exopolítica, ou seja, dimensões do conhecimento que vão para além do Homo sapiens, dimensões do conhecimento que vão para além do Homo sapiens. Relações mais voláteis, relações afetivas, emocionais mais voláteis, famílias ainda mais abertas, sexualidades multiformes, ou seja, eu paro por aqui, porque é muita informação e nós não nos preparamos para esse novo mundo. É muito fácil a gente querer ser conservador para ocultar a nossa incompetência de nós nos termos preparados para esse tempo que já chegou, né? E mesmo progressistas possivelmente também não tenham se preparado, ou quem sabe possam estar deslumbrados com essas novas descobertas, isso tudo. Eu costumo dizer que eu sou pessimista no curtíssimo prazo e sou extremamente realista e otimista no médio e longo prazo. O que nos espera, através da psique coletiva, é uma paisagem magnífica, apesar do nosso medo. Ou seja, expansão de consciência versus reações da sombra que habita o poder institucional. A ascensão espiritual, de um lado, e também um projeto de destruição populacional, através de guerras muito bem esquadrinhadas pela sombra, guerras muito bem articuladas e pautadas pela sombra da psique coletiva. Então, a arqueoastrologia diz que nós não somos o nosso signo solar, nós não somos o nosso ascendente, nós não somos a nossa lua. E nesse momento eu entro um pouquinho em aspectos um pouco mais técnicos.
Os 12 signos na arcoastrologia são os 12 signos, a gente chama dos 12 arquétipos do processo de individuação. Os 12 arquétipos do processo de nós nos tornarmos um indivíduo, ou seja, um ser não dividido. E de uma forma hipersintética, eu poderia pegar uma palavrinha apenas para falar cada um dos arquétipos. Tá? Por exemplo, o arquétipo de Áries, energia. O de Touro, a sustentação dessa energia. De Gêmeos, as mobilidades, os movimentos. De Câncer, experiência de pertencimento, a busca desse pertencimento. Leão, os afetos os afetos que partem do coração. Não sei, está tudo bem aí? Eu acho que sumiu aqui. Está tudo Está jóia? tudo bem, né? Tudo Tá. jóia. Leão, esses afetos que partem do chakra cardíaco. Virgem, né? A decantação, o aperfeiçoamento do ser humano. Libra é o comprometimento, não é à toa que é a casa do casamento, né? A energia do casamento, que é do comprometimento com o caminho. Escorpião é o esvaziamento, que a gente pode chamar também de algumas mortes para abrir espaço para novas emergências psíquicas. O arquétipo de Sagitário é o arquétipo do sentido maior. Se houvesse um signo que alguém me perguntasse, tem um signo que resume a palavra Dharma? Eu diria o Dharma é o mapa todo, mas se tem algum signo, eu diria que é Sagitário, que é o sentido maior, porque não pessoas de Sagitário. Eu não me refiro a pessoas, eu me refiro a arquétipos. Tá? O nosso problema é de identificação com os arquétipos. Quando a gente se identifica com o arquétipo, a gente começa a nossa saga de sofrimento. Tá? Ninguém é Câncer, ninguém é Peixe, ninguém é Touro, ninguém é Virgem, ninguém é Libra. Isso não existe. Tá? Vamos deixar isso claro, porque senão, quando eu me identifico com determinados objetos, eu posso ficar refém disso. Entendeu? Então, o tema do arquétipo de Sagitário é o sentido maior. O de Capricórnio é a autorrealização. A gente está no topo da experiência ali humana. Mas ainda tem dois aspectos. O Aquário, o arquétipo do Aquário, que é depois dessa autorrealização, é a gente se oferendar-se, partilhar-se. É do Dharma a gente atingir a autorrealização e a gente chegar e se oferecer como uma oferenda viva, como um exemplo vivo. A gente não precisa ser nenhum sacerdote, nenhum pastor, nenhum religioso, não precisa nada disso. Basta a gente respirar oxigênio e que a nossa energia já é uma energia educacional dos novos tempos, depois da vivência plena dos dois arquétipos. E, por fim, Peixes, que é o retorno oitavado, que é a experiência de unidade com a fonte primordial. Bem, um ponto assim muito delicado da arcoastrologia é quando eu chamo os planetas de pulsões psíquicas, né? Isso para mim dá um conforto maravilhoso, uma liberdade maravilhosa. Eu falo, as 10 pulsões psíquicas, estratos da psique individual e coletiva. Por exemplo, o Sol. Nesse momento eu quero dizer que todos esses planetas, eles estão no céu, estão lá em cima, a gente sabe disso, fazem trânsito, fazem tudo isso. Mas eles estão dentro da gente. Assim como a gente crê que existe dentro da gente estruturas como que são construções do ego, do superego, do id e tudo mais, a gente também tem a pulsão do Sol, que é uma pulsão vital, a pulsão da Lua, que é o aparelho digestório emocional. Uma Lua muito mal iluminada, a gente está meio condenado a não crescer emocionalmente. O Mercúrio é uma pulsão de um agente comunicante, né? A Vênus, essa pulsão é da força atratora empática, uma força atratora de empatias, né? De afetos empáticos. O Marte, por exemplo, já é uma força atratora da fricção de diferenciação. A função do Marte dentro da gente é a busca da diferenciação. Então, a Vênus ela faz com que a gente atraia ou se sinta atraído por algo, e Marte para dizer, mas eu não sou esse algo. Isso é maravilhoso, isso é magnífico.
Só que às vezes a gente se perde no conflito, Marte é conflito. A gente está no bom combate. Ou a gente está nas guerras miseráveis, ou a gente está no bom combate, que o Bhagavad Gita já nos alertou há milênios atrás. A gente tem que escolher se a gente quer guerras miseráveis ou se é o bom combate. O bom combate de alinhar o ego com a nossa alma, o caminho com o nosso Dharma. Né? Então, assim como o Marte, essa força atratora da fricção, de diferenciação, olha a palavra, fricção e diferenciação, a gente também tem o Júpiter, que podemos chamar do Dharma, da lei. Essa pulsão do Dharma, é um instinto de ir na direção do meu caminho. E Saturno também vai falar do comprometimento. O Saturno, juntamente com a Lua, tem uma relação com o comprometimento, a relação de recursos, a relação com o tempo, com a disciplina e com a autorrealização. A pulsão de Urano é a pulsão da iluminação, do despertar. Muitas vezes a gente associa isso a grandes mestres indianos ou ao próprio Buda, né? A experiência da iluminação. E o Netuno, por exemplo, seria a pulsão do amor incondicional que habita todas as 8 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra. Todos nós. Esse seria o que chama de um amor crístico, né? Esse amor incondicional que eu chamo de um instinto de retorno à fonte, que é o Netuno, que rege peixes e tudo. E, por fim, o Plutão, ele é uma pulsão que eu chamo de a desaparição na presença. É quando a gente desaparece na presença. A presença com P maiúsculo. É quando esse ego tem um arreamento, a gente desaparece dentro da presença. A presença. Quer falar a presença de Deus? Podemos. Quer falar a presença do agora? Na Terra de Rudá, a gente usa muito a palavra agora, com letra maiúscula, como sinônimo de Deus, ou de fonte primordial, ou de vazio pleno, ou de nada fértil. Isso, para mim, já é uma revolução. Chamar o agora de Deus dá uma pancada na cabeça, porque quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, a gente percebe que é colheita, tudo isso é colheita. Tem um termo que a arqueoastrologia acolhe muito, que é justiça imanente. A justiça imanente é aquilo que nos acontece sempre e a toda hora, embora a gente não lembre que fomos nós mesmos que plantamos. Então, se a gente planta maçã e colhe maçã, é isso. É justo que colha o que a gente plantou. Temos os 4 elementos. O fogo, por exemplo, é a personificação do espírito, a terra da carne, o ar das múltiplas inteligências, das inúmeras inteligências que nós temos, e a água, a rendição. A água é o processo de integração dos conteúdos à psique. A água é quando a gota do rio chega no oceano. Os 4 quadrantes estruturantes. Os 4 quadrantes. O primeiro quadrante, casa 1, 2 e 3. O segundo, casa 4, 5, 6. O terceiro, casa 7, 8, 9. O quarto quadrante, casa 10, 11 e 12. O primeiro quadrante vai falar de assuntos da matéria, grosso modo, me refiro. O segundo quadrante, do plano emocional, né? E aí tem uma priorização de casa 4 e 5, né? O terceiro quadrante, um aspecto intelectual muito importante. Quando eu falo intelectual, não estou pensando necessariamente em mestrado, doutorado, pós-doc, eu estou pensando na inteligência. Não exatamente na academia, mas na inteligência. E o quarto quadrante, para a arqueoastrologia, tem um cunho espiritual de informações sobre, né? Então, o primeiro quadrante é a carne no mundo, o segundo quadrante é o sensível, acolhido e nutrido. O terceiro quadrante, o sentido maior da existência, e ali repousa o Dharma. E o quarto é oferendar seus dias. Mas nós também temos os 3/3 do etarismo psíquico, das faixas etárias psíquicas, que é, por exemplo, o primeiro terço a juventude, casas 1, 2, 3 e 4. O segundo terço a idade adulta. São informações, veja bem, ali são informações. Muitas pessoas que têm os luminares no primeiro quadrante, no primeiro terço ou no primeiro quadrante, não raro são pessoas que podem estar redundando uma infância regressiva,
ou pessoas que têm os planetas pessoais no segundo quadrante, né, ou no segundo terço do mapa, muitas vezes tem uma adolescência crônica. A pessoa vai ter que ter uma ajuda da consciência para poder trilhar os 12 arquétipos, para não ficar identificado com um segmento tão somente. Então, o segundo, a idade adulta, é casa 5, 6, 7, 8, são informações planetárias que a gente tem ali. E, por fim, o terceiro terço, que é casa 9, 10, 11 e 12, é a maturidade. Repara que, mas então pessoas que têm os luminares, ou então Netuno na 12, Urano na 11, ou Plutão na 10, e são pessoas maduras, a astrologia não garante nada disso. Tá? O amadurecimento é como é que eu digeri todo esse processo. Você pode pegar um mapa de uma pessoa iluminada e ser igualzinho uma outra pessoa materialista. Vocês sabem disso, né? Eu não vou falar disso, mas é importante tocar, porque nenhum mapa astral pode dizer essa pessoa veio se iluminar, vai se iluminar nessa encarnação, essa é a última encarnação da pessoa, essa pessoa é material. Olha, depois de milhares de pacientes ao longo de 43 anos, por isso que não dá para a ciência racionalista se ocupar da astrologia. Quando ela pensa que ela vai tentar se ocupar, ela se quebra. Aí ela corre o erro de chamar de pseudociência. Quando chama de pseudociência, a ciência oficial está colocando para si um rótulo de ignorante. Porque, na verdade, é uma ciência milenar, mas que não dá para dizer, sim, mas então quer dizer que se os planetas transpessoais caem no último quadrante, essa pessoa vai se tornar um Cristo. Não é assim que a banda toca. Depende de como o nível evolutivo de uma pessoa. É que nem você pega um livro de Shakespeare e dá para as duas pessoas. Uma vai entender uma coisa, a outra vai entender outra, o mesmo livro. Não precisa muito, não. Você pega 4 filhos de um mesmo pai e mãe. Cada um tem um olhar diferente da realidade. Por quê? É o nível evolutivo. O nível evolutivo não está no mapa natal. O nível evolutivo está nas respostas que a pessoa vem dando quando a gente traz as informações do mapa. Por isso é importantíssimo ouvir as pessoas, ouvir o cliente, porque às vezes a gente idealiza um mapa e não é nada disso. A gente cai, né? Bem, enfim, estou chegando nos finalmente. Enfim, para que, olha, vocês me desculpem, porque eu estou colocando uma quantidade de informações um pouco densas demais, mas me dado 1 hora. Se me dessem 2, 3, 4, eu ia ficar aqui devagarzinho, dando exemplos e tudo mais, mas ainda bem que vai ficar gravado. E aí, enfim, para que tudo isso? Para que tudo isso? Se não tinha outra coisa para inventar, você com a sua mulher, você estava com tempo livre, estavam aí começaram sabe, estava tudo tão organizadinho, entendeu? Eu sou geminiano, me identifico com gêmeos, não, sabe, não enche meu saco. Pois é. Mas a pergunta que fica é o seguinte: enfim, para que tudo isso? Número 1, se aproximar de sua real história, de sua real natureza e essência. E a partir daí, assumir-se potência em ser. Mas astrologia dá para isso? 2, conhecer algumas histórias kármicas importantíssimas que viemos trabalhar nessa vida e que se revelam nas dominantes da carta natal. Outra coisa importante é a astrocartografia, perdão, a arcoastrologia, ela trabalha com dominantes. Tá? Eu, às vezes, quando eu dava aula, eu dizia o seguinte, assim, é uma brincadeira que pode parecer pretensiosa, mas depois de tantos anos, assim, ó, você tem que ter a obrigação de interpretar o mapa em 1 minuto. Você tem que interpretar esse mapa em 1 minuto. Entendeu? Aí eu crio uma cena do cara no ponto do ônibus, esperando o ônibus chegando, fala assim, dá uma olhada no meu mapa, interpreta o meu mapa antes que o ônibus chegue. Você tem a obrigação de, antes do ônibus chegar, interpretar aquele mapa. Por quê? Você não vai se perder. Ali tem uma biblioteca, ali tem 3 bibliotecas de Alexandria no mapa, de 3 para 4 para cima. Você tem que pegar qual é a dominante. Isso é um outro assunto, quem sabe, para a 8ª jornada, né? As dominantes de um mapa natal. Mas peraí, Sérgio, só um minutinho.
Você está querendo dizer que quando a gente treina o olhar das dominantes, a gente pode olhar o mapa e em 1 minuto sacar, fisgar a essência do mapa? Senão a gente vai se perder em casas e planetas e nodos. Calma. Todo mapa tem um tema, toda peça de teatro tem um tema central. Quando a gente pergunta, e qual é a peça? A gente não vai ficar analisando personagem por personagem. Olha, aquele personagem falou isso, aquilo. Não. O tema dessa história, dessa novela, desse enredo ou dessa peça é esse. Qual é o tema do meu mapa? Qual é o tema dessa minha encarnação? Qual é o tema dessa minha encarnação? É disso que se ocupa o mapa dármico, que é a terceira etapa da arcoastrologia. O terceiro ponto é rastrear. Eu perguntei, para que tudo isso, né? O terceiro ponto é rastrear algumas partes cósmicas que estão presentes em nosso DNA, como fragmentos de raças estelares. Sérgio, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que eu olho para o mapa e eu posso desconfiar de que dentro de mim tenha porções de raças estelares que, quem sabe, eu fui antes de encarnar no planeta Terra? Você não está esperando demais da astrologia, não? Você não está esperando demais da astrologia, não? Astrologia, gente, astrologia é um conhecimento como, sabe, não é isso tudo que você está falando, não. A tua imaginação está muito grande, hein, Sérgio? Tá bom, então tá. Não vamos discutir. O quarto tópico é conhecer o sentido maior dessa encarnação, quer dizer, o Dharma individual e também o Dharma humano. Perguntinhas básicas. Para que você nasceu? Perguntinha básica. Para que o Homo sapiens está nesse planeta? Se alguém responder para evoluir, então bom, ok. Mas aí vem a pergunta. O que é evoluir e evoluir para onde? E aí a gente... Né? 5. E estamos chegando no fim. E, por último, ter uma orientação, isso é muito importante, ter uma orientação psicoespiritual. Numa sessão da arcoastrologia, a gente tem a obrigação de fazer uma orientação psicoespiritual do que fazer com tantas informações. Uma psicologia profunda, mas uma espiritualidade fundada na espiral vertical, sem religião, sem dogmas, sem figuras salvadoras, posto que a salvação de nós mesmos está em nós mesmos. Mudando a máxima de Arquimedes, que um dia disse: dê-me uma alavanca que moverei o mundo. A gente pode mudar essa frase e botar: dê-me uma alavanca psicoespiritual que removerei mundos soterrados nos escombros da nossa identificação com a cisão. Sérgio, dá para repetir essa frase, Sérgio? Posso sim. Dê-me uma alavanca psicoespiritual que removerei mundos soterrados nos escombros da nossa identificação com a cisão. Você acha, Sérgio, que esse é o ponto-chave do nosso drama humano? Por tudo e por esse tempo que vivemos, que é o tempo da descompactação identitária, em que vivemos, a astrologia solta o descritivo da personalidade e se ocupa da nossa missão na Terra, que é de tornarmos-nos amor. Obrigado a todos e temos aí, acho que 7 minutos para perguntas ou observações. Sérgio, terminar assim, o amor, tão bom. É mesmo isso, eu concordo com tudo. Achei maravilhoso. Toda a gente está a escrever aqui no grupo do WhatsApp, só que o Sérgio não pertence ao WhatsApp. Acho que não está lá, pai, não? Não sei, tá? Toda a gente Tô. então vai ler os piropos. Pronto, ainda bem. Então vai ler. Então agora, O alguém... WhatsApp que você se refere é o da Das jornada. jornadas. Tô. Tá. Mas você é suspeita para falar. Eu sou Eu vi apaixonada desde 2020. Graças à algumas, pandemia. eu vi algumas caras sérias aí do outro lado. Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas aí. Alguém tem alguma crítica, sei lá, alguma fala? A gente tem um tempinho ainda. Temos.
Nem dá para acreditar que você acabou um bocadinho antes, 5 minutos antes. Eu até estava aqui a dizer ao Nuno Michaels para ele a esperar, que é o próximo palestrante, para ele esperar um bocadinho, porque o Sérgio empolga-se e fala. Mas foi ótimo, maravilhoso. Sabe o Adoro. que acontece? Deixa eu te falar. Eu tenho Saturno na primeira casa, trigo no Sol, trigo no Urano e trigo no meio do céu. Então, Muito eu, bem. olha só, Muita sorte. Minha relação com Cronos é de Saturno. Muito bem. E a minha relação com Cairóis é o fato de eu ter Urano do lado do Sol no meio do céu. Então, se você me diz assim, você tem 3 semanas para falar sobre isso, eu vou falar em Espetacular. 3 semanas. Não, você tem 10 minutos para falar sobre isso, eu vou falar em 10 minutos. Muito Entendeu? bem. É uma junção. Nota-se esse Urano no meio do céu. Nota-se muito bem. É, e Saturno trigo no Urano é mais ou menos o trígono entre Cronos e Cairóis, entendeu? Mas, enfim, Muito bom isso. estou aí, Eu, por acaso, nesses eu, por longos acaso, 5 tenho minutos. Saturno. Eu tenho, por acaso, Saturno a 1, mas está a Na quadratura ao 1. Sol. Está a quadratura ao Sol. As pessoas estão vida difícil. Vida difícil com as horas. Controlo muito mal o tempo. Por isso é que estou sempre com medo. Olha, estamos a ter aqui muitas pessoas a falar no chat. Eu vou ler. Então, vamos lá. Adorei, Sérgio, a Susana Pacheco. Faz mesmo muito sentido o que disse. Eu também tenho Saturno na 1, diz ela. Liliana Santos, para mim fez muito sentido. Paulo, muito bom. Rosa, faz muito sentido, Sérgio. Ana Cadima, estava aqui, estava a ver um programa no canal Story e ele exatamente sobre isso, incrível. Cátia Fernandes, muito obrigada, Sérgio. Que honra escutar tudo o que o generosamente nos ofereceu. Eu quero saber muito mais. Falta falar sobre isso. Como é que as pessoas podem saber mais? Já agora é um momento de publicidade, não é? Sérgio, aproveite. Está aqui 30 pessoas a ouvi-lo. E aproveito para divulgar também, que eu já pus no grupo, a aplicação da sinastria. Fala um bocadinho sobre isso também. Temos Tá, vocês querendo saber mais sobre esse trabalho, tem um canal do YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin. O canal do YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin. A Terra de Rudá, no Instagram também. O Instagram da Terra de Rudá é bem interessante. E o que a Alexandra falou é o seguinte, nós fizemos, né? A Alessandra, as Alessandras elas me atravessam o caminho. Eu tenho 3 Alessandras na minha vida que são muito importantes. A Alessandra Debs, a Alessandra Saião, que é a Alessandra Gaspar, e a Alexandra que costuma tomar chá na lua, mas nunca me convidou, mas só ela toma o chá na lua dela lá. Mas é o seguinte, a Alessandra Gaspar, ela convidou a mim, a Lígia Franklin, o Edson Drago, que é um astrólogo gaúcho que mora na Espanha, para fazermos um aplicativo de relacionamentos conscientes através da sinastria astrológica. Então, chama-se 639 app. Vocês podem entrar no Instagram e clicar na bio. Então, as pessoas estão fazendo conexão, ou por outra, estão fazendo match, não através do rostinho bonito, não através do corpinho bonito. Sabe aquelas fotos do Photoshop, que você bota aquela foto do Photoshop, que você parece o Brad Pitt, e você, quando chega na hora, você tem aquele susto. Pois é, não. A foto, na verdade, é a sinastria astrológica. Adoro. E aí é um afeto democrático, porque ali não contempla classe social, classe financeira, estética de corpo. Então, vocês querendo conhecer, 639 app no Instagram e querendo Já baixei, participar, isso é que pode eu clicar. preciso. Mas é só para relacionamentos amorosos ou é para ser amigos também, não é? É para tudo, ou é só para É para amorosos? tudo, mas deixa eu falar, é para tudo. Mas a gente deu um enfoque maior na Vênus, na Lua, no Marte. Logo, a gente deu um enfoque um pouco maior nas relações de afeto mais próximas. Ok. Mas alguns amigos estão se estabelecendo através desse aplicativo. Alguns amigos que, pois é, exatamente isso aí. Mas porquê que é o Alguns amigos. 639? Oi? 639 é uma frequência sonora que acredita-se que seja a frequência do amor, né? Essa vibração Maravilhoso. 639, assim como, por exemplo, o diapasão é a frequência de 440 Hz, para você afinar os violinos e tudo, tem uma frequência 639 que é a frequência do amor, e é isso, entendeu? Então, para E não outra estar. coisa, quem endossa muito esses números é um sujeito nada menos do que Nikola Tesla.
ele, o 639, para ele é apenas tudo, entendeu? Então, a gente está bem acompanhado. Tá. Então, para não ficar triste e não dizer que eu não o convidei, eu acho que eu já o convidei para a astrolosofonia, não já? Eu acho que sim, não Oi? sei. Já o convidei para fazer uma palestra na astrolosofonia. Não. Já está convidado. E para o ano fica aqui convidado para falar da dominante do mapa natal. Tá? Opa, maravilhoso. Ou vem cá a Portugal ou é online. Tem que decidir. Tá Tá? bom, até lá a gente Infelizmente, conversa. não ofereço passagens aéreas. Ainda não. Um dia Tá bom. vou oferecer, assim, eu pago, venha cá. Mas ainda não. Um Tá bom. beijo. Obrigada. Gente, beijo, muito obrigado. Foi Espero que eu tenha maravilhoso. agregado alguma coisa para vocês. Foi espetacular. Beijo, Vamos beijo. mandar um coração, já que o mais importante é o amor. Vamos mandar um coração para o Sérgio. Não sei se está a ver a cair os corações. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo, estou vendo. Obrigada. E agora Obrigado. vamos para a próxima palestra no outro link, Nuno Michaels. Tem que vir Tá ver, é bom. um astrólogo português espetacular. Tem que vir. Tá Vamos bem, lá. Sérgio? Não perca. Beijo, Então, beijo. até já no outro Obrigado link. por Até tudo. já. Obrigada a nós. Obrigado por tudo. Maravilhoso. Obrigada. Até já.